sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje, antes de nós fazermos os cortes, eu vou falar um pouquinho sobre os telhados, né, os tipos de telhados, os tipos de coberta com telhados e com as lajes, tá? Para a gente entender o funcionamento dessas cobertas, para nós fazermos os cortes, ok? Como nós vimos já lá na aula de planta de coberta, de locação de coberta, né? Nós vimos os tipos de coberta, né? E hoje a gente vai se dedicar exatamente a esses que são de superfície plana, que na verdade pode ser plana horizontal ou plana inclinada, né? As que são inclinadas aqui, ó, que são os telhados, né? Eles podem estar sobre a estrutura de madeira, aqui a gente hoje só vai falar sobre estrutura de madeira, não vai usar a estrutura metálica, embora seja bem parecido o esquema da estrutura, tá? Pode estar com essa estrutura colocada sobre empenas, que são inclinações feitas na alvenaria, ou apoiadas sobre lajes, tá? Como se as lajes fossem bandejas e as estruturas de madeira fizessem a angulação do telhado em cima dessas lajes, tá? Então, a gente pode criar esse movimento dos telhados, tá? Com as águas aqui, com a estrutura de madeira, tá? Com tesoura, certo? Quando a gente faz essa inclinação apenas com a estrutura, tá certo? Sem tesouro, usando as empenas, a inclinação da própria alvenaria. E aqui sobre as lajes a gente pode usar ou a tesoura ou pontaletes, que são apoios de madeira, tá? E a gente também vai ver sobre as lajes, que podem ser inclinadas ou planas horizontais, tá? Quando a gente fala plana direto aqui na laje, a gente já entende que é horizontalizada, ok? Faltou aqui colocar o vermelhinho nesse, né? Eu tô mostrando que a gente vai aprender aqui no amarelo, tá certo? E nós vamos desenhar, fazer o nosso desenho, aqui tá certo, aqui era amarelinho também. E o que tá marcado de vermelho é o que nós vamos desenhar, tá? Não é essa plana impermeabilizada, a gente pode fazer mais lá na frente com a reforma, certo? Nesse projeto a gente vai usar uma laje que é inclinada e tem as telhas sobre elas, ok? Porque é mais fácil para a gente começar o desenho. Depois, quando vocês ficarem mais avançados, aí a gente utiliza outro tipo, certo? Aí, quais são os componentes do telhado? Que a gente já falou, mas agora a gente vai especificar, tá? Aqui, eles são camadas, tá? Então, a estrutura, que aqui faz todo o apoio e cria a inclinação, ó, tá? Então, esse triângulo que tá aqui embaixo é uma tesoura, mas, na verdade, essa inclinação a gente pode conseguir fazendo as empenas, fazendo os pontaletes, tá? Então, a estrutura é para segurar as forças que tem no telhado, fazer a transição das forças que vem da parte da cobertura e da trama, né, e descarregar sobre paredes, pilares, tá, na construção. Ele vai distribuir essas forças pela construção, tá? A trama é o elemento de contato entre a cobertura, que é a telha propriamente dita, tá, e a estrutura, certo? Formado por caibro e ripa, ok? Aqui nós temos os detalhes dos componentes que também nós já vimos. Cumieira é a parte mais alta do encontro entre duas águas, ó, aqui a água está caindo para cá. Espigão é quando a gente encontra duas águas, mas não é o ponto mais alto e que elas estão indo em direções opostas, né? A água furtada é quando é o encontro entre duas águas, mas na verdade elas estão indo na mesma direção, então ela funciona como um condutor de água pluvial, tá? Peral, que é a extremidade que se prolonga do telhado, empena aqui também, ó, que serve para mostrar a inclinação do telhado, certo? Tesoura, que é apoio,
água, que é o pano inclinado. Aqui temos também caibro e ripa. A manta, que é um elemento que pode ser usado para melhorar as condições climáticas dentro da edificação, tá? Melhorar o esquema tanto de insolação, quando tem muito sol na região, para que o calor que venha do sol vá passando mais devagar e demore a chegar dentro da edificação, tá? Ou para também permitir que o calor de dentro não saia em regiões mais frias, certo? E aqui nós temos a estrutura, tá? De uma tesoura. Isso é bem importante. Guarda aí na tua vida que quando você for fazer concurso, sempre cai a estrutura de tesoura, tá? Em alguns lugares, os nomes, eles mudam, tá? Mas a maioria vai seguir pelo menos esse esquema que tá aqui, tá certo? Às vezes um nome troca com o outro, tá? Mas a maioria vai seguir esse esquema que tá aqui, tá certo? Notem, os telhados que têm estrutura com a tesoura, eles são feitos com peças de madeira que têm tamanhos específicos, tá? São feitos pela indústria, certo? Quando a gente fala de caibro e ripa, eles têm um tamanho já pré-definido, que é dado sempre em centímetros. As ripas têm em torno de 1 centímetro por 5 centímetros de altura. Os caibros geralmente tem 3 por 5, ou quando ele é um caibro maior, que ele é chamado de caibrão, ele tem 6 por 5. Se você for procurar na literatura, tanto que a maioria dos caibros você vai encontrar na descrição aí de telhados com 6. Mas aqui na região que a gente trabalha, geralmente é em torno de 3, tá? E quando a gente for falar em terças ou linhas, tá? Linha, na verdade, serve para quando você for encomendar o telhado, você escutar linha, na verdade, linha é a peça de madeira em si. Mas aqui na tesoura ela também tem uma função, tá certo? Linha é toda peça de madeira que vai servir para ser uma terça ou compor uma tesoura. Então, são peças altas de madeira, tá? Que é importante entender que toda peça que é usada para ser um elemento estrutural que vai descarregar cargas, né? Vai distribuir cargas, a função dela mais importante é em relação à altura, tá? Então, como é que se é trabalhado aqui, ó? Aí já se é trabalhado por polegadas. Então, quando você ouvir alguém falando que uma linha, né, que vai servir para fazer uma terça, né, ela tem 3 por 6, isso não são centímetros, isso são polegadas. Uma polegada tem em torno de 2,5 centímetros, tá? Então, geralmente é o quê? 7,5 centímetros por 15, 7,5 por aí 15, 15 com mais 5 por 20, tá? E aqui por 25, tá certo? Geralmente essas peças têm tamanho de 6 metros, tá? Maior que isso, só encomendando, porque tem que ser peças maiores, né? Vindas de árvores maiores, tá? Na região, telhado que é, assim, comum, o tipo de madeira que é comum é angelim, é maçaranduba, tá? E nós vamos ver aqui, ó, a cumieira, que faz parte a cobertura, que é da telha, né? As terças aqui, ó, tá? Sempre são linhas que são usadas nesse sentido, elas vêm no sentido transversal, em relação a tesoura, tá? Por cima dela vem os caibros, aí muda de sentido, já passa a vir no sentido longitudinal, e em cima dos caibros vem as ripas, certo? As ripas, elas vão servir para segurar as telhas, tá? Elas têm um espaçamento que serve para prender as telhas ao telhado, tá? E na composição da tesoura, né, nós vamos ter o pendural, que é a peça vertical, tá? Nós vamos ter as duas linhas, toda linha que vem em diagonal aqui, ela é chamada de diagonal, tá? Também de asna, certo? E
As que vêm depois, quando a inclinação daqui permite que a gente continue a tesoura, ela é chamada de montante, tá? Vou colocar aqui. Hoje estou ruim para escrever, mas aqui é um montante, tá? E tem um macetezinho que quando a gente faz a inclinação da peça de madeira, tá? A gente tem que levar em consideração que ela deve descarregar diretamente, certo? Sobre a linha, tá? E não sobre a peça, ok? Com exceção dessa última aqui, vamos dar um desconto, ok? Ela deve descarregar preferencialmente diretamente sobre a linha, tá? Que é a peça horizontal com traventamento aqui da tesoura, tá? Por quê? Porque as cargas que estão vindo dela vão cair diretamente sobre a linha. Se você colocar dessa maneira que tá aqui, não faça, please. Por quê? Porque essa caída que tá aqui vai jogar, na verdade, as cargas para cima dessa peça para depois ela virar um ponto de concentração aqui, ok? Em nome de Cristo, de Maomé, de Jeová, de algum, bote sempre a peça de madeira, ó, descendo aqui para cima das linhas, tá? Muita gente não faz isso porque não sabe, certo? E a angulação, geralmente a gente usa 45 ou um ângulo conhecido, tá? A empena, que é o que dá inclinação, por isso sempre você ouvir esse nome é em relação à inclinação do telhado, tá? Essa madeira que só ela que vem horizontal, tá? As teças, elas têm que vir inclinada em relação à tesoura, certo? A única que vem reta, tá? É para dar acabamento aqui e fechar o telhado, é chamado de contrafrechal. E a peça de madeira aqui que faz o assentamento da tesoura e o pilar ou a peça de madeira ou a peça de alvenaria é chamada de frechal ou apoio, ok? Aí vamos aqui em frente, ó, caibros e ripas, certo? Aqui é uma instalação clássica, porque em alguns casos vocês também podem ver que não existe ripa, só existe caibro segurando as telhas, isso também pode acontecer, tá? Aí o sentido muda. Aqui a gente tem, ó, mais ou menos 1,5, que é o espaçamento básico entre teças, tá? O espaçamento entre tesouras trabalha em torno de 3, certo? Desculpa. E aqui nós vamos ver coisas importantes, ó, como esse nome aqui, ó, que é galga, que é o espaço entre uma ripa e outra, que na verdade está dizendo que é o tamanho que vai ser necessário para instalar a telha, tá? E como é que se instala a telha? Aí a gente vem para cá, certo? Aqui tá a ripa, aqui tá o caibro, e sempre que a gente bota a ripa, a telha encaixa aqui e sempre vai ficar uma por cima da outra. Ó. Tem essa parte aqui que é chamada de recobrimento, tá certo? Para encaixar a telha e não haver perigo da água passar por aqui, tá? Aí tem sempre esse recobrimento e galga é esse espaço mínimo que tem que existir entre uma ripa e outra para a telha encaixar perfeitamente e ter esse recobrimento que é determinado pelo tipo de telha, tá? Aqui é sempre uma indicação de como é que deve começar o telhamento numa edificação, tá? De baixo para cima e lembrar que quando se termina chegando na comieira, a gente faz uma festa chamada Festa da Comieira, tá bom? E a gente vai tomar cerveja e comer churrasco junto com os pedreiros. É verdade, tem essa festa mesmo, tá? E aqui a gente tem um detalhe da colocação da comieira, que ou é uma peça especial ou é a mesma telha, tá? Dependendo do tipo de telha, é uma peça especial, uma telha, que é colocada entre o encontro, tá? Quando encontra uma parte do telhado e outra, aqui, ó. Tá? E aqui tem uma telha, aqui tem outra. E por cima a gente coloca
a cumieira tapando um pedaço e outro. E aqui tem uma informação importante dizendo que a parte maior fica de costas para a predominância dos ventos para não arrancar a telha, certo? E a sobreposição aqui, a gente está usando um modelo de telha, dessa decortelha, foi de onde eu tirei esse material, de 7 centímetros, ok? Vamos em frente. Aqui eu tenho vários tipos de telha, certo? Eu queria que vocês começassem atentando para esses modelos que estão aqui, de cerâmica, tá? De barro cozido, porque, na verdade, esses modelos já dizem muito sobre o que a gente vai ver aqui do lado, certo? A gente tem o tipo de telha que é plana, que são essas daqui, tá, ó, certo? Que são telhas individuais que vão se juntando e formando conjuntos, tá? Sobrepondo e elas vão formando o telhado, né? Eu tenho o tipo colonial, que também pode ter outros modelos, porque pode variar, ó, esse perfil que está aqui, tá certo? Mas o que é importante é que é do tipo capa e canal, que a gente, na verdade, tem a mesma telha, que está aqui, ó, certo? A mesma telhinha que está aqui, e ela é usada tanto para fazer a capa, que é a parte que fica por cima, que é essa aqui, ó, quanto para fazer o canal que está aqui embaixo. Então, é a mesma telha usada com duas funções, certo? E é um modelo que passou a ser mais comum, porque ela é muito mais econômica, tá? E tem um peso menor, tá? Então, ela gera menos cargas nos telhados, tá? Que são as conjugadas, ela tem a capa e o canal em conjunto, certo? Então, o que é que muda? Muda, na verdade, o perfil, porque a gente pode ter curvo, pode ter reto com a curva, tá? Então, muda só esse modelo de perfil, mas aí eu tenho do tipo conjugada, que pode ser circular aqui, que é romana, tá? Aqui é uma plana, porque ela é retinha, quadradinha, tá? Aqui, capa canal é quando a gente muda só a posição da telha, a telha é a mesma, certo? Aí eu venho para cá para os tipos de telha de acordo com o tipo de material. Então, eu tenho telha sanduíche, que na verdade são panos de telha, né? Que é uma telha metálica que tem um preenchimento de isopor para melhorar o isolamento térmico, tá? Eu tenho telha de concreto, que geralmente é feita conjugada, né? E ela tem mais de uma curva, geralmente tem de duas curvas, tem 3 curvas, tá? Aqui eu tenho uma telha cerâmica, que nesse caso aqui é uma tipo capa canal, mas não é colonial, porque você pode perceber que o perfil dela é quadrangular, ó, é desse jeitinho, tá? Mas é capa e canal, é a mesma telha que vai e que volta, né? Aqui eu tenho telha de vidro, geralmente serve para iluminação natural, né? Às vezes algumas partes internas da casa, como colocou aqui em varandas, né? Para passar só a luz do sol, tá? Aqui ele colocou um tipo especial que é fiberglass, que é como se fosse um plástico, material plástico, tá? Também são panos de telha, são telhas que são maiores e geralmente elas são um conjunto maior de telhas que tem um comprimento maior, tá? A telha metálica funciona do mesmo jeito, a diferença é que é feita de uma liga metálica, tá? E quanto mais alta é a telha, quer dizer que quanto maior for esse perfil, aí menor é a inclinação, tá? E quanto menorzinho for esse perfil, aí a inclinação vai ficando maior, tá? Aqui tem uma telha gravilhada, que é como um grande plano de telha, né? Mas ela é curta, não chega a ser como é o tipo de telha metálica. Aqui de fibrocimento, que durante muito tempo era utilizada, né, para os telhados que iam ficar escondidos, mas é um elemento cancerígeno, né? Então começou a entrar em desuso. E a telha ecológica, que é feita de uma fibra vegetal, tá? De processos de reciclagem. Aí aqui eu tenho os condutores, certo? Para descarregar a água da chuva ou proteger a edificação e os encontros dos telhados, tá? Então, beiral, o que é o beiral? É o prolongamento do telhado para além da parede externa, certo? Então, eu posso ter, ó, de laje, tá? Ó, eu posso ter só do madeiramento,
Uma coisa que é importante aqui, que eu não falei anteriormente, é que notem que a telha, sempre a última telha, ela deve ser passar para além do telhado, tá? Para proteger. Se você notar aqui também, ó, um cuidadozinho, aí se você olha, já vai ficando sabido daqui, ó. A última fiada da ripa, ela é dobrada para que a água vá um pouco mais longe e saia de perto da parede, ok? Então, beiral a gente já sabe, prolongamento do telhado, que tem como função proteger, certo? A edificação, porta, janela, a própria parede, tá? E pode ser tanto de laje como apenas do telhado e às vezes até de outro elemento que a gente vai ver aqui na sequência. A calha é um condutor propriamente dito que leva a água pluvial ou para um lugar determinado, certo? Ou apenas para fazer com que ela não caia perto da parede ou em locais determinados que podem estragar o piso ou às vezes até um jardim, tá? Quando é um telhado exposto, tá, aparente, a gente vê as calhas e os canos que conduzem. Quando o telhado é escondido, né, que ele está interno, a gente não vê as calhas porque elas estão aqui internas e a queda d'água, os tubos de queda d'água também ficam dentro de paredes ou então escondido em pequenas colunas, tá? Para a condução das águas. Um componente importante é o rufo, que também é chamado de algeróis, que é uma proteção que é feita ou de chapa metálica, como está aqui, tá? Ou de concreto, certo? Aqui também é de concreto, que protege o encontro entre telha e uma parte de alvenaria, tá? Então, toda vez que um telhado encontra uma parte de alvenaria, né, seja por um detalhe estético, tá? Ou porque o telhado está escondido, aparece esse elemento que é o rufo. Para quê? Para que a água não passe por aqui, ó, e infiltre, certo? Então, o algeróis, né, ou o rufo, quando a água chover, ela vai cair aqui para a telha, certo? Às vezes, um detalhezinho delicado é fazer o próprio algeróis embutindo a telha dentro da parede, tá? Você cava um pouco da parede e coloca a telha chumbada, certo? Também pode ser feito. É importante ver aqui, ó, eu tenho um buraco no telhado para instalar uma saída, né, de fumaça de uma churrasqueira, mas isso também serve para a caixa d'água, né, quando a gente está perfurando a superfície, então eu tenho que colocar o quê? Tenho que colocar um algeroz para proteger esse encontro, senão vai dar infiltração, ok? Aí aqui eu tenho um componente importante que ele serve para exatamente ocultar o telhado, ou parcialmente ou totalmente, certo? E ele confere um visual diferente para o elemento arquitetônico. Então, ele é usado também com fim estético, né? E quando a gente usa esse tipo de telhado, a gente precisa utilizar certos elementos, como o rufo, como a calha, tá? E a platibanda pode ser tanto um prolongamento da própria parede, como está aqui, ou um prolongamento da laje e depois da alvenaria, certo? Por quê? Porque ela vai ter aqui, ó, um lindo e belo beiral. Também é possível? É possível. Aí eu posso ter, ó, o ocultamento parcial, então eu vejo parte do telhado, tá? Ou o ocultamento total, em que eu não vejo, na verdade, nenhuma parte do telhado, certo? Aqui eu trago uns exemplos para vocês, ó, de calhas feitas de alvenaria, aqui de calha metálica, tá? Uma calha metálica maior, com um tipo de telhado diferente, certo? Aí nós vamos aqui, ó, o rufo também pode ter uma utilização diferente, que é para ser a pingadeira, ó. Aqui dá para ver bem, ó, certo? Que também é usado em todo tipo de telhado, tá? Inclusive aqui, ó, fibrocimento, e aqui eu tenho um rufo, que é utilizado para vedar o encontro parede e telhado, mas aqui também tem, ó,
como utilizado como pingadeira, tá? Para quê? Para que a água da chuva não fique escorrendo pelas paredes e cause danos, certo? Mofo, coisas desse tipo, certo? Aí vamos aqui para os tipos de coberta. Quando eu tenho a coberta, ó, com a tesoura, então ela descarrega diretamente, ó, ou sobre alvenarias, tá? Ou sobre ou ela fica, tá? Sem nenhum apoio, porque ela só se apoia nas extremidades, ok? Aqui, ó, a central pode apoiar no pendural, tá? Porque ela descarrega aqui. Os próximos sempre apoiando diretamente sobre a linha, tá? Então, aqui, ó, escora ou asna, aqui, tá? A gente também viu que lá chamou de diagonal, certo? Aqui, os restantes dos elementos não mudam, tá? Aqui, terça, aqui, chamado de calço ou chafuz, certo? O elemento que tem aqui, ó, frechal, perdão, e esse aqui é o único que vem, ó, horizontal, tá? Frechal, ok? Aqui nós temos exemplos que eu posso cortar partes da tesoura, certo? Aqui é uma tesoura metálica, então eu posso ter a meia tesoura, a tesoura em mais uma porção, e aqui a tesoura inteira, certo? Aqui eu tenho exemplos em que eu posso ver uma tesoura instalada, tá? Então, dependendo do funcionamento, né, o tipo da tesoura, ela vai variar, né, o tipo do madeiramento também, ok? Então, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho, nesse caso, uma peça metálica ajudando a fazer a segurança do conjunto, certo? Aqui eu tenho uma meia tesoura, tá? Vamos dar preferência sempre, ó, fazer aqui encostando, isso a gente encosta aqui, tá? Mas isso fica caído aqui, tá bom? A primeira pode não encostar, tá? Eu sempre recomendo que seja dessa maneira, ó, que ela descarregue diretamente sobre a linha, como tá aqui, ó, tá? Ok, lindos e lindas? Aí dá pra gente ver perfeitamente nessa, ó. Eu tenho aqui o chafuz, né, o apoio, nem sei se eu estou chamando certo agora, mas aqui é o apoio, aqui as terças, ó, aqui os caibros e aqui fininho as ripas, tá? E aqui eu tenho o telhamento inteiro, tá certo? Aqui, ó, a tesoura tá apoiada diretamente sobre uma alvenaria e aqui o encontro dela tá fechado com a alvenaria, tá? A gente não chega a ver frechal nem contrafrechal. Aí o telhado sem a tesoura, o que é que ele pode ser? Ele pode estar apoiado, né, na laje aqui diretamente com um apoio de madeira, tá? Que é chamado de pontalete. E a telha pode ser qualquer tipo de telha, porque pode ser telha de tipo cerâmica, ou pode ser de fibrocimento, qualquer tipo de telha, não importa. O que importa é que o apoio é feito dessas maneiras que estão aqui, tá? Aqui nós temos exemplo, ó. Aqui é uma telha plana de concreto, tá? E a gente vê aqui perfeitamente, ó, o pontalete. E de novo, ó, caibro, a terça aqui embaixo e aqui as ripas, certo? Aí vamos lá, ó. O telhado que é sem a tesoura, ó, é em pena de alvenaria. Então, as paredes, elas sobem até encontrar as peças de madeira, que vão ser as terças, certo? E depois vem o esquema. Aqui eu vejo o caibro e aqui bem pequenininho estão as ripas, certo? Vejo aqui as telhas e aqui, ó, tô vendo a comieira, certo? Então, as empenas, elas vão guardar a inclinação aqui, ó, do telhado, certo? E depois a gente coloca os elementos. O apoio serão terças, depois caibros e depois ripas, se for um telhado clássico, tá? Aqui eu vou trazendo exemplos para vocês, tá? Telhado clássico, ó,
linha, né, que são as terças, caibros e aqui fininho ripas, né. Aqui ó, tem um forro de madeira escondendo, mas eu ainda consigo ver a terça, o caibrão, né, que é uma peça maior, tá? Até uma pequena linha aqui nesse caso, certo? Aqui o clássico novamente. E aqui é um tipo diferente, tá? Em que a gente usa só o elemento que de apoio, que é a terça, que tá indo no outro sentido, tá certo? E eu venho só com os caibros, e o caibro é que faz a galga, tá bom? Eu usei gaiga. A galga, tá? Para colocar a terça, ou para colocar as tesouras, ó, você pode ver os encaixes aqui, ó, e o recobrimento delas, tá? Galga é essa distância mínima para colocar uma telha e deixá-la recobrindo por sobre a outra, tá? Aí agora eu venho com a minha laje plana de concreto, certo? A laje plana de concreto, tanto eu posso deixá-la sem nenhum tipo de cobertura, mas eu tenho que fazer um tratamento, que é uma impermeabilização. Posso, inclusive, ó, fazer aqui, que é um especial, que é colocando uma placa de concreto, mas geralmente são feitos só por mantas, tá? Que deixam o concreto impermeabilizado, impede que a água da chuva possa infiltrar, penetrar e fazer com que ela passe pelo concreto, pela laje, né, e venha entrar na casa, tá? Ou eu posso utilizar um esquema de telhados, como aquele que a gente estava vendo lá dos pontaletes, tá? Ou mesmo até com a tesoura, escondidinha e fica aqui, ok? E posso ter ou ocultação total do telhado ou ocultação parcial. Aqui eu tenho um esquema, ó, de impermeabilização da laje, tá? Então, aqui tá se vendo a limpeza, a passagem do produto, tá? Depois, ó, um tipo de maneira de fazer essa impermeabilização, ó, é a colocação da manta e depois ela é derretida com o calor aqui da chama do gás, certo? E pode ver, ó, que até nos encontros, ó, quando a gente vê aqui o rodapé, precisa ser impermeabilizado exatamente para não ter nenhum encontro que permita infiltração, tá? A laje inclinada de concreto, certo? Eu vou ter a laje, posso ter aqui manta, madeiramento clássico, ou simplesmente ter apenas as ripas com as galgas para amarrar o telhado, tá certo? E por sobre elas eu vou ter as telhas. Tem no YouTube, inclusive, esse vídeo desse rapaz que está aqui, que é interessante, mas como faz muito barulho o vídeo dele do vento, depois de uma procurada, tá? E ele botou lá, acho que com G, aí eu fiquei com raiva. Mas procurem depois o vídeo desse rapaz, que ele tá colocando, ele tá telhando, né? Essa cobertura, que é uma laje inclinada. E aqui você pode ver os caibros, tá certo? Aqui, perdão, o pessoal tá concretando a laje, tá certo? Que é uma laje como essa aqui, ó, tá? Que é uma laje pré-moldada. Aqui tá aparente, porque é o estilo da casa, tá certo? E em cima, o uso de telha, tá? Quando eu tenho aqui, ó, laje plana com telhado, aí eu posso esconder meu telhado ou deixá-lo aparente, tá? E quem vai fazer aqui a parte importante aqui é a utilização da platibanda, tá? Então, aqui eu vejo, ó, o telhado com todos os esquemas, aí sempre precisa ter, ó, rufo, escoamento d'água, tá? Aqui é uma telha ecológica, certo? E eu trouxe esse exemplo aqui, bem bacana, que às vezes a gente pensa que é apenas a arquitetura moderna que faz uso da platibanda como elemento de composição das fachadas, né? E a arquitetura contemporânea, mas na verdade vocês podem ver que a gente conhece já a platibanda de muito tempo na casa de voinha, né? Na casa que a gente mora, eu morei numa casa como essa também, né? Que tinha esses desenhos, né? Que é um tipo de decoração que é muito comum no interior, né? Que existe bastante e que é platibanda,
tá? Aí vamos agora traçar a inclinação dos telhados, né? Descobrir qual é a altura da comieira, certo? Como é que a gente calcula a inclinação do telhado? A partir dessa fórmula, certo? A inclinação do telhado é definida pelo tipo de telha que a gente usa. Quando a gente vai escolher um tipo de telha, a inclinação já está pré-definida, tá? Aí o que eu preciso fazer? Eu vou ter que prestar atenção ao tamanho da minha edificação para então fazer a altura da minha comieira, né? Às vezes a gente só vai no sentido contrário para fazer alguma questão de prova, alguma coisa do tipo. Mas geralmente quando a gente vai fazer o corte, a procura é qual é a altura da comieira, como eu vou calcular essa inclinação, tá certo? Aí vamos aqui em frente. Primeiro bizu que eu quero dar, primeiro macete, é que beiral não entra na conta para calcular a inclinação, tá certo? Guarde isso bem no juízo, tá? Se eu tenho uma edificação aqui inteira, ó, que ela tá, ó, presta atenção aqui no mouse, daqui para cá, preste bem atenção nesse momento. Se ligue, tá? Aqui é a medida total da edificação. Para fazer esta fórmula, eu preciso de H, que é metade, que aqui, perdão, o B, que é metade do vão, certo? E note que o meu B está aqui, ó, do meio da residência até a parede externa. Isso é a metade do vão. Isso já caiu em muita prova, porque muita gente mostra isso errado, tá? Beiral não conta, certo? Beiral não conta para você fazer esse cálculo, tá certo? Aí, o que é que você vai fazer, ó? Esse B aqui, você vai definir metade do vão, que é metade da largura da edificação que você quer calcular. Belezinha. Porque uma água está caindo para cá e a outra está caindo para cá. Então, nesse caso, essa metade dessa largura aqui, tá certo? Aí, a próxima coisa que eu preciso descobrir é a inclinação, que na verdade é definida por quem? Pelo tipo de telha, certo? Aí, digamos que eu escolhi a telha, aí eu sei a inclinação. Aí, o que agora eu preciso saber? Eu preciso saber a altura da comieira. Aí, lá vamos nós lançar. Vamos aqui usar como exemplo, que eu tenha uma edificação que tenha 8 metros, ó, de largura. De parede externa a parede externa, eu tenho 8 metros de largura, certo? E eu decidi que eu vou usar uma telha cerâmica que usa inclinação de 30%. Então, lá vou eu, ó. Quem vai ser o meu B aqui? O meu B vai ser quanto? Vai ser 4 metros. Porque da parede externa para o meio, que é onde vai estar a comieira da minha edificação, 4 metros. Isso, preste atenção, se a comieira não for definida em outro lugar, certo? Mas se a comieira está decidida aqui, que vai ser no meio da edificação, é assim que você calcula. Aí vamos embora. Então, para descobrir agora a altura da comieira, eu vou que H vai ser igual à inclinação, que é 30, vezes 4, que é a minha medida, dividido por 100. Aí você bem lindo. Eita, descobri que isso aqui vai dar 1,20 metros. Eita, professora, e agora? Como é que eu vou botar essa altura? O que é que a gente faz? Aí isso aí já é um macete, certo? Como a gente tem que cotar internamente, tá? Eu sempre sugiro aos meus alunos que você retire, ó, comece a inclinar a sua linha a partir desse ponto aqui de dentro da edificação. Então, você daqui desse ponto, ó, vai traçar a sua altura, que a gente descobriu que nesse caso foi quanto? 1,20 m. Gente, isso é um exemplo, tá? Em nome de Cristo, tá? Então, daqui para cá eu vou botar 1,20 m. Aí, o que eu vou fazer agora? Tia Noquinha Way of Life. Vou ligar os pontos, ó. Tá? Então, isso daqui vai ser a minha linha, ó, que vai fazer minha comieira. E aqui, aí eu vou botar, né? Vou botar meu telhado depois, coisa bonita. Se eu quiser, eu desenho ripa, tal.
Aqui tá o beiral, a telha pode passar sem problema nenhum, tá certo? Pode ficar tranquilo. Ah, mas não contou, pois o tamanho do beiral, oh meu Deus, morrerei. Não, não morre não, Jesus. Tá? Só botar a telha passando para ele proteger o elemento que faz o beiral, tá? E porque quem recebe a precipitação da chuva é a telha, ok? Aí você já descobriu, ó, macetes. O vão é da parede externa para onde vai ser a comieira. Não bote o beiral. Jamais. Vou riscar aqui, tá? Pelo amor de Deus. Aí, quando você for desenhar essa altura, você, ó, faz uma linha aqui, passando, ó, horizontal aqui, e tira a comieira dessa altura aqui, de dentro de casa, ó, pra cima. E daqui pra cá, você vai começar a traçar a sua linha inclinada, tá certo? Aí, o que é que você vai fazer hoje? É um exercício teórico. Você vai pegar as informações que foram dadas lá na planta de locação coberta e vai calcular a altura da comieira que a gente vai fazer na próxima aula, ok? Agora, isso você não vai ficar comentando lá no WhatsApp. Ah, minha comieira deu tanto, não sei o quê. Não, guarda pra você, tá certo? Aí depois a gente descobre se tá certo ou se tá errado. Fica calado, pelo amor de Deus. Aí vamos lá. Dúvidas, então, pelo WhatsApp, só não vá perguntar se tá certo ou errado a comieira, que eu dou um cascudo, tá? Então, um grande abraço e até mais.